Ao meu lado estão a economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Virgínia Parente, e o historiador Marco Antônio Villa. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O domingo foi marcado por uma batalha jurídica entre desembargadores, o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e até o Ministério Público Federal. Tudo começou com um pedido de liberdade de Lula, aceito pelo desembargador de plantão no TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A guerra de liminares começou ontem de manhã. O desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto, concedeu um habeas corpus ao ex-presidente Lula. 3 horas depois, o juiz Sérgio Moro se manifestou sobre a decisão e declarou que o desembargador plantonista não tinha competência para alterar uma decisão da 8ª turma do TRF4 e do STF. Mesmo em férias em Portugal, Moro pediu ao presidente do Tribunal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores, que consultasse o relator do caso. Pouco mais de meia hora depois, o desembargador Favretto emitiu um novo despacho, reiterando a decisão de mandar soltar Lula e determinou o imediato cumprimento da decisão. Minutos depois, o Ministério Público Federal pediu que Favretto mantivesse Lula preso. 1 hora depois, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato em segunda instância, determinou que Lula continuasse preso, porque tal decisão só poderia ter sido tomada pela própria 8ª turma do TRF4 ou de um tribunal superior. 2 horas depois, o desembargador Favretto despachou novamente e mandou soltar o ex-presidente Lula no prazo máximo de 1 hora. Pouco depois das 6 da tarde, o Ministério Público pediu a intervenção do presidente do TRF4. Às 7h30 da noite, para finalizar a batalha jurídica, Thompson Flores determinou a volta do processo ao gabinete de João Pedro Gebran Neto, relator do caso, e que a prisão de Lula fosse mantida. A queda de braço sobre o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula dividiu opiniões no mundo jurídico. Uma situação que pode gerar insegurança se as instâncias superiores não tomarem uma decisão definitiva. O que nós precisamos resolver é essa questão de quando é que transitou em julgado. Se vai transitar em segunda instância ou se vai transitar quando tivermos a última decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que o CNJ tem que tomar uma postura mais ativa, coibindo que magistrados utilizem da toga para defender as suas ideologias políticas. Em resposta à guerra judicial, a Procuradoria-Geral da República solicitou que o Superior Tribunal de Justiça julgue os pedidos de liberdade do ex-presidente Lula. A manifestação do Procurador-Geral da República em exercício, Humberto Jaques de Medeiros, foi endereçada à presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz. Para a PGR, a análise do habeas corpus em favor do ex-presidente Lula é de competência apenas do STJ, porque contesta a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que condenou Lula em segunda instância. A PGR defendeu ainda que o desembargador federal plantonista não tenha atribuição para expedir liminar contra a decisão colegiada do TRF4 e, segundo o órgão, a Polícia Federal deve se abster de executar mandados judiciais sem a chancela do STJ. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a Polícia Federal cumpriu a lei no momento de conflito de competências. Hoje, o Conselho Político do partido se reuniu em São Paulo. A presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que Lula segue como pré-candidato ao Planalto. Nós vamos registrar Lula no dia 15 de agosto em Brasília, num grande ato popular. É extremamente grave o que aconteceu. Esse país está sem estabilidade democrática, sem estabilidade institucional. Aliás, sem autoridade institucional.
Depois de mandar soltar Lula, o desembargador Rogério Favretto se tornou alvo de 6 ações no Conselho Nacional de Justiça por possível infração disciplinar. Favretto foi filiado ao PT por 19 anos e chegou no TRF4 por escolha da então presidente Dilma Rousseff em 2011. É preciso que todos achem que a decisão dele foi fruto da imparcialidade. E, nesse caso, a imagem não foi de imparcialidade. Há uma tentativa de desqualificar o desembargador para não entrar no debate da posição que ele tomou, que para mim foi uma posição correta. Que houve um estrago muito grande sobre o Poder Judiciário. Eu acho que essa, no fundo, foi a intenção de quem tentou fazer a soltura do ex-presidente por vias tortas e transversas. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Vila. Bom, parece que a defesa do ex-presidente Lula busca usar brechas para que o caso caia nas mãos deste ou daquele juiz, de acordo com o que seria mais favorável para as solicitações da defesa. Quero saber como vocês enxergam toda essa movimentação, começando por você, Vila. Bem, o que aconteceu ontem não é novidade. Houve um conluio entre os 3 advogados do PT e o desembargador. O desembargador não é desembargador, ele é petista. A estrela do PT está por baixo da sua toga. Portanto, ele fez um trabalho lamentável de desmoralização da justiça. Houve uma combinação a priori. O plantão é divulgado com muita antecedência. Sabia-se quando é que teria o plantão desse senhor Rogério Favretto, como disse a reportagem, ele foi durante 19 anos militante do PT, inclusive, quando José Dirceu chefiou a Casa Civil, ele esteve também na Casa Civil entre 2003 e 2005. Então, houve uma combinação a priori. Por quê? Porque o despacho que ele dá, a primeira liminar, tem 30 páginas. Ninguém concede uma liminar de chofre com 30 páginas, inclusive citando a jurisprudência. Então, houve uma combinação criminosa. Ele é criminoso, para ficar claro, ponto. Uma combinação entre os advogados e ele. Quando aquilo foi tornado público, chegou à Polícia Federal, houve a comunicação ao juiz Sérgio Moro, que disse, óbvio, e o ministro Sidney Santos foi felicíssimo hoje à Folha de São Paulo, numa longa entrevista, dizendo que era uma ordem ilegal. Em seguida, ele deu um despacho, esse senhor Favretto. Eu li toda essa documentação. O segundo despacho é fantástico. Ele diz o seguinte, que estava sendo impedido que um pré-candidato pudesse fazer campanha. Olha o absurdo. Então, Fernandinho Beiramar, por exemplo, ou nem da Rocinha, se tiver filiação partidária, como exige a lei brasileira, e fosse pré-candidato, eles teriam de ser soltos. O que tem de ver a pré-candidatura? Lula não foi candidato por um crime, não foi condenado por crime eleitoral, mas por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Aí o que aconteceu? Criou-se um impasse. Entrou o juiz natural do caso. Quem é o juiz natural do caso? É o desembargador Gebra Neto, que disse não cabe um habeas corpus. E como foi dito, se fosse o caso, era de uma instância superior. E qual? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, que por sinal já negou, como nós já sabemos. Aí ele fez um novo despacho. Esse é criminoso mesmo, esse homem é criminoso. Ele disse o seguinte, que qualquer funcionário da Polícia Federal poderia libertar o Lula. Isso está escrito por esse criminoso. E nós temos de dar nome aos bois. Não temos de ter medo, por isso que nós estamos nessa draga. Ele disse que não era um delegado, qualquer funcionário. Isso não pode. E disse o seguinte, que não precisava nem de exame de corpo de delito. Não sei se vocês sabem, os nossos telespectadores acompanham, devem saber, para uma libertação desse tipo, primeiro, há um protocolo, entre que você precisa saber se há outras condenações, precisa ter o exame de corpo de delito, entre outros. Não precisava nem de exame de corpo de delito, ou seja, queriam soltar o Lula. Aí, o impasse aumentou, chegando a uma proporção nunca vista na história do Brasil, porque esse desembargador não é desembargador, ele é criminoso, Entrou o presidente do TRF da 4ª Região, o ministro, ou melhor, o desembargador Thompson Flores, espero que um dia ele seja ministro, que merece. Ele entrou em campo e falou, não, isso não pode. E encerrou a questão às 7h30 da noite. Ou seja, houve uma tentativa de golpe de gente baixa, e não é a primeira vez. No dia 2 de agosto de 2012, Ação Penal 470, Supremo Tribunal Federal. Márcio Tomás Bastos fez uma questão de ordem.
Sabe quem respondeu a questão de ordem? O revisor da ação penal 470. Vocês lembram que era o revisor? Ricardo Lewandowski. Ele respondeu do improviso. Sabe qual foi o improviso do Ricardo Lewandowski? No dia 2 de agosto de 2012, um texto escrito de 80 páginas. Ou seja, Ricardo Lewandowski tinha combinado com Márcio Tomás Bastos a questão de ordem e tal. Em suma, essa conspiração é de há muito que ocorre. Ou seja, o STF já decidiu essa questão sobre a prisão em segunda instância. Não há, no momento, qualquer dúvida sobre essa questão. Houve uma tentativa de golpe, né, uma tentativa baixa de criminosos, né, e o principal criminoso tem nome, Rogério Favretto. 19 anos como petista, subordinado a José Dirceu. E aguardem, Dias Toffoli vai assumir o Supremo Tribunal Federal em setembro e quer trazer como assessor de imprensa um outro cara, chamado Franklin Martins, que criou os blogs sujos, terrorista de 1968, do MR8. Então aguarde, ou nós limpamos o Brasil desse pessoal, ou despetizando a estrutura de Estado brasileiro, ou a cada fim de semana, a cada feriado, a cada dia, nós vamos ser golpeados nas nossas costas. Mas nós temos que dizer para eles, para os criminosos do PT, vocês não passarão. Virgínia, como você vê? Eu vejo que realmente foi uma situação muito difícil para a população acompanhar esse impasse, porque nós tínhamos anteriormente decisões colegiadas, ou seja, muitas cabeças pensando. O ex-presidente foi condenado em segunda instância através de decisões colegiadas, e aí nós temos um médico de plantão que resolve fazer uma operação dizendo que tem um fato novo. Então, é realmente uma situação muito delicada, porque os dois desembargadores que deram decisões contrárias eram ambos do mesmo nível. Então, a polícia ficou numa situação muito complicada. E aí foi necessário realmente que o presidente dessa instância interviesse. Então, a situação realmente foi muito delicada, o público todo acompanhou e é realmente bastante desagradável e bastante complicado no Brasil de hoje verificar que as instituições ficam tão fragilizadas com esse vai e volta das decisões. Então, uma pessoa que é, em princípio, ficha suja, vai ter realmente muita dificuldade de se candidatar e de se tornar um candidato aceitável pela população. O Vila já falou aqui sobre a questão da parcialidade. Como você vê essa questão do juiz com militância anterior? É realmente bastante complexo, não é? É possível que alguém que tenha tido uma militância, é impossível imaginar que qualquer juiz, que o seu coração não bata por algum partido. Mas na hora de você julgar, você tem que ser isento, você não pode, você tem que se desvestir dessas paixões e ter um julgamento isento. Eu entendo que uma grande parte da população tenha simpatia pelo PT. Eu entendo que o primeiro mandato do presidente Lula foi um mandato correto, foi um mandato decente do ponto de vista econômico, que é a minha área de atuação, onde as coisas foram feitas corretamente, a população teve a percepção de um ganho de riqueza e não é mentira as pessoas dizerem que realmente se sentiram melhor. Foi uma época em que o país cresceu bastante, uma época em que o salário mínimo atingiu e ultrapassou os $100. Quantos presidentes antes não lutaram para fazer o salário mínimo chegar a $100. Então, nós temos nós temos que reconhecer que os eleitores do Lula pensam, olha, o que é um apartamento diante de benefícios econômicos que nós verdadeiramente sentimos na pele? Mas o que nós queremos é um país limpo, é um país onde não haja essa troca, onde os melhores vençam, não porque subordinaram qualquer instância que tenha sido. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. A repórter Luísa Moraes está ao lado do jurista do Supremo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches. Boa noite, Luísa. Boa noite, Joyce. Olha, diante de toda essa situação, nada melhor que ouvir a opinião de alguém que já presidiu o Supremo Tribunal Federal. Boa noite, ministro. Uma questão que foi muito discutida ontem é se, de fato, o juiz Sérgio Moro poderia ter despachado naquele momento, mesmo estando em férias. Queria ouvir a sua opinião. Bem, as férias são um direito do servidor público e do juiz também. Não é uma obrigação. Se ele está em férias e toma conhecimento de uma grave irregularidade na sua jurisdição, pode retornar e exercê-la.
Agora, essa situação toda que foi colocada, que caberia de fato às instâncias superiores resolver? Exatamente, a gravidade do problema foi essa, porque o desembargador não podia monocraticamente tornar sem efeito a ordem de prisão emanada de um órgão colegiado do tribunal. Isso, se é uma das corpos, teria que ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Bom, a defesa do ex-presidente diz que vai recorrer, inclusive, dessa decisão que foi tomada. Agora, uma questão que está colocada, que parece-me que há um consenso, é que há uma politização dentro do judiciário e que não é muito bem vista. Como é que o senhor enxerga isso? A politização que está ocorrendo é muito mais por culpa dos políticos que procuram o Supremo para resolver os conflitos que não conseguem resolver no Congresso. E não é o foro adequado para isso. Agora, o mais importante é que o Supremo resolva os problemas políticos juridicamente e não politicamente. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura. Joyce, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luísa. Boa noite para você. Bom, fala-se muito sobre a quebra de hierarquia nessa decisão, não, Vila? Se houve ou não quebra de hierarquia. Como você enxerga? Você acha que teve realmente um processo de quebra de hierarquia no transcorrer das decisões? Não, eu acho que só acrescentaria uma questão, Joyce. Filiação partidária. Nos anos 60, teve 2 ministros designados para o Supremo Tribunal Federal, vários, mas vou citar 2, da UDN, da banda de música da UDN, Adalto Lúcio Cardoso e Eliomar Baleiro. Foram 2 brilhantes juízes no Supremo Tribunal Federal, que não tinha nada a ver que eles tinham sido da UDN e da ala dos brilhantes bacharéis da UDN, da chamada banda de música. Foram excelentes ministros. Vou dar um exemplo de um outro partido, do período 45-65, PSD, Vitor Nunes Leal. Brilhante jurista e cientista político, um clássico, coronelismo e chá de voto, mas como ministro do Supremo, indicado ainda no governo JK, foi da Casa Civil do Juscelino Kubitschek, foi um brilhante ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ter uma militância partidária anterior não significa que, como juiz, com a toga, você vai agir como líder partidário. O problema é que esse senhor Lavreto é um caso de chamar a polícia, como é Dias Toffoli, né? Eles não entendem quando existe um impedimento. O impedimento de você julgar. Muitas vezes há conflito de interesse, né? Para eles, o Dias Toffoli foi subordinado ao Zé Dirceu no PT e na Casa Civil e julgou o Zé Dirceu. E pior, libertou o Zé Dirceu agora, há dias atrás, condenado a 30 anos de prisão. Não houve qualquer quebra de hierarquia. A questão, e foi muito bem explicada pelo Dr. Sidney Sanches, cabe esse habeas corpus, e inclusive o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tratou dessa questão. O Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias. Só existe no Brasil a primeira instância, a segunda, que são os tribunais de justiça ou na Justiça Federal, o Tribunal Federal de Recursos, a terceira, o STJ e o STF. Então, cria-se uma dificuldade, muitas vezes, para o cumprimento de certas determinações. Porém, o próprio STF já discutiu a questão da prisão em segunda instância e, portanto, não há qualquer questão sobre isso. Sendo assim, foi uma manobra urdida, para usar uma antiga expressão, urdida pelos advogados do PT com o desembargador do PT, porque ele não é desembargador nosso, meu, seu, nosso, da Justiça, do Estado brasileiro, ele é um desembargador do PT, que serve ao PT. Todas as sentenças que ele deu, que envolveu o PT, favoreceu o PT, portanto, ele é claramente um líder partidário no interior do TRF da 4ª região, tal, que tem se notabilizado, especialmente a 8ª turma, que julgou as questões envolvidas a Lava Jato muito bem, de forma absolutamente transparente. Agora, essa questão foi resolvida, mas outras manobras vão ocorrer. Ele vai estar em plantão, inclusive eu já li a lista dos próximos plantões, ele vai estar presente esse ano várias vezes, no ano que já foi divulgado, e a grande questão que agora, com a Carmen Lúcia assumindo a presidência da República, com a viagem de Michel Temer, nós somos o único país do mundo que o presidente viaja e transfere o poder ao vice. Isso não existe em lugar algum, só no Brasil. E não há nenhum
dispositivo, alguns juristas que nos assistem e muitos nos assistem. Queria ver se tem isso na Constituição, se tem lei, se tem decreto, se tem norma. Em nenhum lugar existe isso. Portanto, a questão que se coloca é que ela vai assumir, porque ele vai viajar para a Europa e pode ou não acumular a presença do STF, a Carmen Lúcia. Caso ela não acumule, quem vai assumir interinamente é Dias Toffoli, que é o vice-presidente, que pode também fazer o que quer, porque ele entrou pela janela. Dias Toffoli foi reprovado para juiz 2 vezes em São Paulo na década de 90. Ele não tem qualquer pós-graduação, não é mestre, não é doutor, não é coisa alguma, mas ele tem uma coisa superior a todos, ele é do PT. Antes de te ouvir, Virgínia, Claro. nós temos algumas mensagens que chegaram pelo Twitter e estão aqui no telão. A Mônica diz que hora de rever a Constituição, prisão após segunda instância e quinto constitucional são questões que devem ser revistas já. O Bob Juliano, que diz que temos que acabar com essas indicações de nomear juízes de carreira ou promover concursos públicos. E o Felipe Macedo, que diz, quando os entrevistados vão falar da parcialidade jurídica com o PSDB? Ah, lembrei, isso não vem ao caso, coloca o Felipe Macedo. Virgínia. O que eu percebo é que o movimento da Lava Jato começa a pegar todos os partidos, não é? A gente verifica que a maior parte dos políticos presos não são nem do PT, são do PP, né, atualmente. Então, é um movimento contra a corrupção no país. E a questão da discussão de se houve problema de quebra de hierarquia, o que a gente percebe é que nós tínhamos 2 desembargadores do mesmo nível, um plantonista, um relator. Em princípio, o que se imagina é que o relator, o que acompanha o caso, é como se fosse o médico do paciente. Ele conhece mais aquela história. Então, embora hierarquicamente do mesmo nível, este, em princípio, tem mais autoridade sobre o caso. E ele se manifestou. Entretanto, o que o Sérgio Moro fez foi... Estou sabendo que tem essa confusão, estou de férias, tenho direito de retornar, porque férias é um direito, como foi falado, e ele avocou o presidente dessa instituição para decidir. Então, a hierarquia fluiu, mas o desgaste foi muito grande, porque houve muito desmando. E nós acompanhamos isso, e não deixa de ser terrível imaginar que alguém que já foi condenado em segunda instância... pode ser, eventualmente, presidente da República sem que essa história chegue ao fim, não é? Isso é que é terrível. Nós vamos falar mais sobre esse assunto.